Muito bom dia, meu querido, minha querida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a bênção do Senhor esteja em tudo que você tocar, para que haja prosperidade, para que haja sucesso, para que haja vitória, em nome de Jesus. Mas a vitória maior não é a que passa nessa terra. A vitória maior é a que nós vamos passar na eternidade. A vitória maior é aquela que permanece e não aquela que cessa com a nossa morte. A vitória maior é aquela que permanece junto com o nosso espírito. Nesta manhã, eu quero compartilhar com você sobre fatos ligados ao arrebatamento. Porque sexta-feira é dia de Apocalipse. Sábado é dia de falarmos de Apocalipse. Estamos vivendo momentos dramáticos de ponta a ponta do mundo. Estamos vivendo momentos escatológicos. Estamos vivendo momentos apocalípticos muito reais, muito patentes aos nossos olhos. E tudo aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos, está se cumprindo assim de uma forma muito clara. Os noticiários falam de cenas apocalípticas. Nós vemos todos os momentos, todos os dias, cenas apocalípticas acontecendo, e tudo isso nos mostra de uma maneira bem clara que tudo que seguimos está certíssimo. Que a Bíblia é mais real do que a nossa própria existência. Que as palavras de Deus são mais vivas do que nós mesmos. Então hoje eu quero tratar com você sobre fatos ligados ao arrebatamento. E o primeiro fato, o primeiro grande fato, podemos dizer assim, ligado ao arrebatamento, será o desaparecimento da igreja. Será o rapto da igreja. Será a transladação da igreja. Nós vamos desaparecer da terra. Nós vamos sumir num abrir e piscar de olhos. E a Bíblia, ela é recheada de respostas para o arrebatamento, para o desaparecimento da noiva do Cordeiro. Podemos, meu querido, de ponta a ponta da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, acharmos relatos simbólicos, relatos concretos, relatos escatológicos, mostrando que Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Gênesis capítulo de número 5, versículo de número 24 diz assim: E Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Meu querido, Gênesis no capítulo 5 é o primeiro relato, é a primeira simbologia, é o primeiro sinal do que Deus vai fazer com a igreja dentro de pouco tempo. E o mais interessante para mim é que Deus é alfa e ômega, princípio e o fim. E ele, no princípio do seu livro, ele já coloca relatado o que vai acontecer no final do seu livro. O arrebatamento da noiva, o desaparecimento da noiva. Então, meu querido, Enoque é uma tipologia da igreja que há de ser arrebatada. Enoque é uma tipologia da igreja que vai ser transladada. E o interessante para nós colocarmos bem claros nesta hora é que Enoque só foi transladado. Enoque só desapareceu. Enoque só foi tomado por Deus
porque o relato no princípio do versículo é claro. Ele andava com Deus. Isso fala de santidade. 2 Reis capítulo 2, versículo 9, diz assim: E havendo Elias passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja sobre mim porção dobrada do teu espírito. Respondeu Elias: Coisa difícil pedistes. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui no Velho Testamento está outra demonstração da separação da noiva e dos ímpios. Só que Eliseu não é um ímpio, era apenas uma figura de linguagem. Deus está aqui relatando, mostrando os que vão subir e os que vão ficar. Elias, meu querido, é uma tipologia da igreja do arrebatamento. Podemos dizer que Eliseu é a tipologia da igreja que somos nós, que está buscando da mesma maneira ir de encontro ao Pai. E, meu querido, aqui é mais uma demonstração do arrebatamento da igreja no Velho Testamento. Quando você chega em Mateus 25, que eu não vou ler, você pode ler depois, fala também do arrebatamento da igreja. Parte da noiva vai, parte da noiva fica. A igreja imprudente fica, a igreja prudente sobe. Aquela que está no óleo, aquela que está na unção, aquela que está na ligação, vai de encontro ao noivo. Porque o noivo não vai descer na terra. O noivo não vai pisar na terra. A vinda do noivo é para a igreja e não para o mundo. O noivo não vai tocar na terra. O noivo vai estar nos ares e a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos e vai estar indo ao encontro do noivo nos ares. Capítulo 4 de Tessalonicenses 16, 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, presta atenção que a Bíblia é feita de detalhes. Não está falando de todos que morreram, não está falando de todos que estão mortos, está se falando, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não está falando de quem não morreu com Cristo, está falando de quem morreu com Cristo. O arrebatamento é para um grupo seleto de pessoas. A ressurreição que Paulo está falando aqui é para um grupo seleto de pessoas. Versículo 17. Depois que os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, o 17 diz: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Como os mortos em Cristo que ressuscitaram e estão nos esperando. Aonde? Nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. O Senhor estará nos ares com poder e grande glória, esperando a noiva sofredora para receber o galardão da vida eterna, receber a recompensa de suas aflições. E estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Meu querido, minha querida, Deus está dizendo: olha, há recompensa para a sua vida. Há recompensa por tudo que você está passando. Há recompensa por todas as tribulações, por todos os ventos, por todas as calúnias, por todas as provas. Ele está voltando para buscar a sua igreja. E nós
bradamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O primeiro fato ligado ao arrebatamento será o desaparecimento da igreja. Segundo relato ligado ao arrebatamento, segundo fato ligado ao arrebatamento da igreja, meu querido, é algo que eu amo muito, eu acho de muito tremendo, eu acho espetacular, que é a ressurreição dos mortos, o que o apóstolo Paulo acabou de falar. Eu quero ler em Coríntios com você 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que qualidade de corpo eles vêm? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve, a cada uma das sementes, cada semente um corpo próprio. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição, e ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, e o segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aí o apóstolo Paulo vem dizendo mais 51. E eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e piscar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu querido, esse texto nos fala, nos mostra, nos revela o segundo fato ligado ao arrebatamento: a ressurreição dos que dormem em Cristo.
Ele é bem claro, por isso eu li todos esses versículos. É bem explícito quando fala que tipo de corpo nós morremos e que tipo de corpo nós ressuscitamos. Paulo dá uma lição mostrando para nós, você planta uma semente de goiaba, nasce uma árvore cheia de semente? Não. Nasce uma semente de goiaba? Não. Nasce goiabas. Você planta vários caroços de manga, nasce uma árvore cheia, pendurados vários caroços de manga? Não. Nasce uma bela manga. Plantou-se um caroço, nasceu um corpo verde que vai amadurecendo e torna-se atraente e torna-se saboroso. Paulo está dizendo que da mesma maneira que se planta uma semente, não nasce um pé de semente, mas nasce um pé de frutos maravilhoso, atraente, assim também nós morreremos. Plantou o nosso corpo na terra, o corpo mortal vai se misturar-se à terra, mas a ressurreição não trará aquele corpo mortal, trará aquele corpo imortal, ou seja, o que é corruptível, o nosso corpo, aquilo que corrói, aquilo que destrói, será, meu querido, receberá uma mutação, receberá a metamorfose que falamos lá no começo, e esse corpo que se plantou na terra, de terra, vai se revestir de uma imortalidade, de uma incorrupção. E aí então se cumprirá algo tremendo. O Jó disse: antes eu só te ouvia de falar, mas hoje os meus olhos te veem. Nós ouvimos de falar, mas quando o nosso corpo mortal se revestir da imortalidade, quando o nosso corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, nós seremos semelhante a Ele e estaremos com Ele de eternidade a eternidade. Então isso para mim é tremendo. É maravilhoso. Então, esse é o segundo fato ligado ao arrebatamento, a ressurreição dos que morreram em Cristo. Não se esqueça disso. A Bíblia é de detalhe, deixa bem claro. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Por quê? Porque a vinda de Cristo agora não é juízo final. A vinda de Cristo agora será arrebatamento, e após o arrebatamento será a grande tribulação. Então ele vai tirar a igreja da grande tribulação e depois então ele desce para guerrear, e aí é o juízo final, ok? Terceiro fato agora ligado ao arrebatamento, a transfiguração dos vivos. Lembra que Paulo acreditava que ele ia ser arrebatado? Quando lemos aí em 1 Tessalonicenses 4, ele diz: e nós os que ficarmos vivos seremos transformados. Então Paulo acreditava que ele ia ser transformado. Você lembra da passagem? Agora não está na minha cabeça, mas nós podemos relembrá-la. Você lembra da passagem quando Jesus foi orar com os discípulos e lá estava Jesus ali num poder, numa glória tão tremenda, e ele se transfigura diante dos discípulos e eles ficam tão maravilhados, e ele vê Moisés, eles vê ali Elias, e eles falaram: Senhor, por que não fazermos para nós 3 tendas? Uma para Moisés, para Elias e para ti, e fiquemos aqui. Jesus disse: não. Lá embaixo tem gente precisando de ajuda. Então a glória foi tanta, a presença foi tanta, que eles, meu querido, queriam ficar ali para sempre. Essa é a alegria que vamos sentir de estar com Deus, de estar nos céus. Será tão tremendo, será tão maravilhoso, que nós não recordaremos de nada, até porque nós seremos transformados em todo o nosso ser. Por quê? Transfiguração dos vivos e transfiguração dos mortos. Isso significa que nós receberemos um novo corpo. Entenda comigo, transfiguração é o ato ou efeito de transfigurar-se, ou seja, é uma transformação do corpo.
Eu gosto de usar muito a palavra metamorfose. Porque metamorfose me lembra da borboleta. Quando ela entra no casulo lagarta, ninguém quer tocar, ninguém quer mexer. Já falamos disso em uma das nossas mensagens, é só você ver. Então ela entra lagarta, mas quando ela sai com um novo corpo, ela sai uma borboleta, todos querem pegar, tocar, mas ninguém quer pegar e tocar numa lagarta. E é assim que vai acontecer. O nosso corpo vai ser jogado na terra, é um corpo ruim. Quando nós ressuscitarmos, nós teremos um corpo transformado, semelhante ao do Senhor. Então, é uma alteração, a transfiguração é uma alteração da figura, das afeições, da forma do nosso corpo. Por isso que quando Maria, ela vai ao sepulcro, meu querido, e vê o sepulcro vazio, ela sai gritando lá em João 20 para o jardineiro, dizendo: onde o puseste, onde o puseste? E ela ali começa a gritar que o corpo do mestre não estava ali. E ela vai falando com o jardineiro, pensando que ele era o jardineiro daquele cemitério. E de repente Jesus ergue a voz e diz: Maria. E quando Jesus ergue a voz, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, João 10, ela então identifica a voz e sai correndo para tentar abraçá-lo, para tentar tocá-lo, e ele diz: não me toques, porque eu ainda não fui glorificado. Vai aos teus irmãos e meus irmãos, e diga para eles que eu subo para o meu Deus, o vosso Deus, para o meu Pai, o vosso Pai. E Maria naquele momento não pôde tocá-lo porque ele estava passando pelo momento de transformação. Ele estava passando pela metamorfose. Então esse corpo que Jesus recebeu depois da sua ressurreição é o mesmo corpo que eu e você vamos receber para subir no arrebatamento, no toque da trombeta. Ou seja, nada, nenhuma lei da gravidade vai impedir a manifestação desse corpo. Aí eu lembro para você. Você lembra que Jesus ultrapassou a parede em João 20? Você lembra que Jesus sentou com os discípulos e Tomé não estava lá? Você lembra que Jesus comeu com eles, ceou com eles? E depois que Jesus dá a bênção, Jesus sai pelo mesmo lugar. Jesus entra, dá paz, senta, come e bebe com eles. Era corpo físico agora, comer e beber, senão tudo ia cair. Só que quando Jesus levanta e sai pela parede, aquele corpo que ele bebeu e comeu naquele momento, diante dos olhos de todos os discípulos, se transforma nesse corpo que vai além da gravidade. Ele ultrapassa a parede de novo. Olha que glória! É essa transformação que Jesus está dizendo que nós vamos receber. Um corpo incorruptível. Não há barreiras nem limitações para esse corpo. Quando o corpo passa por essa transfiguração, por essa metamorfose, não existe mais barreiras físicas para que esse tipo de corpo seja impedido. Então eu acredito que esse corpo que nós vamos receber era o mesmo corpo que Adão tinha no Éden, que conseguia ver Deus face a face, que falava com Deus face a face, lá no capítulo 3, 9 e 10 de Gênesis, que andava pelo Éden e Deus andava com ele, conseguia falar com ele face a face, estar ali vendo, sentindo, percebendo, conversando, porque havia um discipulado toda a tarde. E Adão, ele estraga tudo isso, fazendo o quê? Pecando. E nós estamos fazendo a corrida ao contrário. Nós nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe, nós amamos mais o pecado do que a luz, e agora nós estamos o quê? Fazendo o contrário de Adão. Adão se inundou do pecado depois de estar em santidade. Nós nascemos no pecado, estamos saindo do pecado e nos inundando de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, esse mover de santidade gera a transformação que nós precisamos para gerar a intimidade com Deus. E como diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, é a santidade
que vai fazer esse corpo ser transformado e nós seremos semelhantes a ele. Para terminar, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando? No arrebatamento, seremos semelhantes a ele, olha, parecidos com ele, igual Adão era lá no Jardim do Éden. Pois o veremos como ele é, e estaremos com ele para sempre. É o que Paulo diz no capítulo de número 15:52 que lemos. No momento, num abrir e piscar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse é o terceiro fato ligado ao arrebatamento. A transformação, a transfiguração dos nossos corpos. Tanto os que estiverem mortos, como os que estiverem vivos. Assim foi na ressurreição de Jesus, lá no capítulo 27, 50 em diante de Mateus, quando ele ressuscitou. Isso é interessante, ele pega todos os mortos que morreram antes da vinda dele, que cumpriam os 10 mandamentos, e levou o assunto aos céus. Então, prepara-te, ó Israel, para se encontrares com Deus. E eu digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você foi abençoado, compartilhe essa palavra, ajude o canal a crescer, dê um clique de gostei, compartilhe com mais 5 pessoas, vamos evangelizar o mundo, deixa Deus usar você. E por favor, não esqueça nas suas orações de lembrar o meu nome a Deus e abençoar a minha família. Que Deus te abençoe. Tenha um sábado excelente, em nome de Jesus.